Isaías 38. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, igreja. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que estava acontecendo aqui? Rei Ezequias, rei de Judá, um rei que foi usado de maneira grandiosa por Deus aqui na terra. Ele teve um pai biológico, um pai que foi um rei, que foi o Acás, um péssimo rei para Judá. Pensa num homem que deu um mau exemplo, foi esse. Ô pastora, sim, esse rei Acás, ele foi um rei que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas o que é bonito em Ezequias, que quando o pai dele morreu e ele assumiu o trono, em vez dele pegar o mau exemplo do pai dele biológico, ele adotou Davi, homem chamado segundo o coração de Deus, para ser o seu pai espiritual. Ele tomou Davi como uma referência. Hoje, eu aprendi com a palavra e já ouvi um missionário também ensinar dessa forma. Hoje eu não tenho que pegar homem como meu padrão, porque hoje nós estamos na nova aliança, nós estamos na graça. Hoje, quem tem que ser o meu exemplo? Quem tem que ser o seu exemplo? Jesus Cristo. Ah, mas o apóstolo Paulo disse que a gente tinha que ser imitador dele. Mas ele chegou a uma fé ao ponto de dizer isso, mas porque ele falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele era um imitador de Cristo, no sentido de ser um servo fiel. Então na vida dele você não ia achar nada ali que era do apóstolo Paulo, você ia achar o que era de Cristo. Então ele teve essa ousadia espiritual para falar isso. Mas a melhor referência que você pode ter, é o Senhor Jesus. Não é Davi, não é Juliana, missionário, grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas o nosso exemplo tem que ser Cristo. É Ele que é o padrão perfeito. Quem entendeu, diga amém. Então diga, meu exemplo é Cristo, amém? Olha só para Ele, porque Ele é perfeito. Pois bem, voltando a Ezequias, adotou Davi. E em vez dele repetir o que o pai fez, ele decidiu no coração, eu vou ser uma bênção. Meu pai não fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas eu vou fazer. Aí eu aprendo, irmão, que salvação é individual. E a decisão também. Ele poderia justificar os erros, justificar a conduta. Porque meu pai foi assim. Não, meu pai não quis saber, eu quero. E eu vou levar as coisas de Deus a sério. E essa atitude dele é muito bonita. Porque tem gente que é muito influenciável. E aprenda, a sua decisão tem que ser pessoal. Pastora, lá em casa ninguém quer saber de Deus, e você seja aquele que quer saber de Deus. Pastora, meu marido não quer buscar o Senhor, e a senhora busque. E em 1 Coríntios 7 está escrito que a mulher que é, no caso crente, ela santifica o seu marido descrente. E o homem que é crente, santifica a sua mulher que é descrente. Então ore até a obra de Deus ser aperfeiçoada na vida dele e na vida dela. Jovem, meu pai e minha mãe não querem saber de Deus, e você queira saber. Se eles não querem buscar, seja um Ezequias no sentido de falar, não, eu vou buscar Deus. Eu vou fazer o que é reto. E vou ganhar minha família para Jesus.
Porque Jesus me deu a promessa que se eu crer nele, não somente eu, mas minha casa também será salva. Então eu vou orar pela salvação deles. E que o Senhor me ajude através do Espírito Santo a pregar Jesus para a minha família. Não só no meu falar, mas no meu agir, na minha maneira de viver. Que a minha vida seja uma carta viva de Cristo nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá para o Ezequias. Tá bom, Ezequias tomou o bom exemplo de Davi, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E esse homem, depois de ser grandemente usado por Deus, levantar o reino de Judá, e assim Judá é comparado assim como se fosse Sergipe no nosso mapa brasileiro, a pequenina Judá, entre as nações da terra, prosperou de maneira grandiosa. Tanto que aquele rei chamado Senaqueribe, lembra disso? Colocou os olhos em Judá. Que reinado é esse? Que lugar é esse que está tão próspero? Que cidades são essas, né, em torno dela lá, que estão tão prósperas? Não, vou tomar essa cidade para mim. Quebrou a cara. Deus mandou um anjo e destruiu o exército dele. Foi mexer com Deus, né? Aí deu tudo errado para ele, né? Porque a Deus não se afronta. Diga amém? Tá. Ezequias, então, o que acontece? Ele chega a um patamar do seu reinado, que a Bíblia diz aqui, que ele adoece. Está escrito aí. Adoeceu de uma enfermidade mortal. Como que pode um homem tão usado por Deus, um homem tão grandemente, né, ali sendo um instrumento nas mãos de Deus, agora ser tocado por uma doença que iria matá-lo? Você sabe que na vontade de Deus existe a vontade real de Deus, né, que é a vontade real no sentido de aquilo que Deus planejou para mim e para você, Ele quer cumprir na nossa vida. Mas existe dentro da vontade de Deus uma vontade chamada permissiva. Existe, pastor? Existe. Que é uma vontade que Deus tem que permitir acontecer devido às nossas atitudes, às nossas escolhas. São coisas que Deus não planejou na sua vontade real, mas Ele tem que deixar acontecer. Porque eu e você temos o livre arbítrio, que é o poder de decidir, de fazer as nossas escolhas. Você vê bem a vontade permissiva de Deus na vida de Jó. Na vida de Jó. Jó era um servo fiel? Sim, ninguém tem dúvida. Mas ali em Jó 3,25 ele fala: o que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais receava me aconteceu. Apesar de ser fiel a Deus, o Jó, ele tinha lá no coração medo. E o medo é uma maneira errada de se crer. E Deus teve que permitir Jó ser tocado. Tanto que Jó mesmo, no finalzinho do seu livro, ele vai dizer no capítulo 42, que antes ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. Mas ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele passando por tudo que ele passou, ele teve uma experiência de conhecer verdadeiramente quem era Deus. E é tão bonita a história desse homem que no final, você vê no final desse livro, o que ele tinha perdido, Deus restituiu em dobro. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus virou, né, o cativeiro de Jó, Deus virou a sorte de Jó, de um tal ponto que o homem foi abundantemente abençoado em dobro, para a glória de Deus. Mas, voltando para Ezequias, ele também experimenta a vontade permissiva de Deus. Experimenta? Sem dúvida. Porque você acha que Deus, Ele quer que o nosso corpo seja tocado pela doença? Você acredita que na vontade real foi o que Deus planejou para mim e para você? Não.
Não, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, no seu corpo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, iniquidades, o nosso castigo. E a Bíblia diz que pelas suas feridas fomos sarados. Então, como que um Deus que faz a obra ser completa na cruz, agora Ele quer que o meu corpo seja destruído pela doença? Não teria nem lógica. Mas por que às vezes Deus tem que permitir? Por que Deus tem que permitir, pastora? Eu já respondi aqui hoje. Pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Quando nós abrimos brecha, porta, e tem coisas que Deus permite, não que Ele queira, mas Ele tem que deixar acontecer. E mesmo quando Ele permite, isso não quer dizer que o diabo tem 100% de carta branca para destruir a pessoa. E isso eu retorno a Jó. Porque o diabo não queria só tirar as riquezas de Jó, o diabo queria destruir a vida do Jó, e Deus falou: a vida dele não. A vida dele não. Eu deixo você tocar no corpo dele, na carne. Mas na vida não, a vida dele é minha. Então você vê que mesmo na permissão, o diabo não pode entrar e fazer tudo o que ele quer. Isso está na Bíblia. Na vida de Ezequias não foi diferente. Ezequias adoeceu. Ele foi tocado. Provérbios capítulo 26, 2 fala, você pode anotar aí, como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não tem como o mal entrar na minha vida sem ter causa para isso. Sei que é uma palavra dura, mas o diabo só consegue tocar num filho de Deus se tiver brecha, se tiver causa, se tiver porta aberta. Por isso que a gente tem que se examinar. E o que é porta aberta? Pecado é porta? Claro que é. Pecado é uma brecha que nos separa de Deus. E qual é o caminho, pastora? Se arrepender, abandonar o pecado e se voltar para Deus. Mas só o pecado é brecha? Não. O medo é uma brecha também. É, pastora, sim. Tem gente que não está se prostituindo, não rouba ninguém, não é mentiroso, mas é medroso. E o medo dá legalidade no mundo espiritual para o inimigo tocar. Por isso você tem que fechar as portas para o inimigo. Mas pastor, eu sinto medo. Quando você sentir o medo, você tem que correr aos pés de Jesus e pedir para Jesus te fortalecer, te dar a fé que você precisa para vencer a situação. Não tem que negar o medo. Senhor, essa situação me intimidou, meu coração está tremendo, mas eu não quero, até mesmo seguir nesse caminho do medo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua palavra. O Senhor me diz para eu não temer, porque o Senhor está comigo. Então eu escolho confiar. Quem entende o que eu estou pregando, diga amém. Tem que tomar uma posição diante do medo, que ele é brecha. Qual foi a brecha de Ezequias, pastora? Ele vai falar na oração dele, ele dá assim a entender que ele pecou contra Deus, mas não diz exatamente a prática que ele teve ali. Mas tudo indica que era orgulho. Orgulho, sim.
Lá em Provérbios 18, 12, vai aparecer aí, diz que antes de ser quebrantado, antes de cair, né, eleva-se o coração do homem. Antes da queda, o coração da pessoa se exalta. Então, o orgulho é um perigo. Por quê? Porque quando a pessoa chega àquele estágio de achar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais orar, eu não preciso buscar a Deus, isso é um orgulho que está cegando ela. E é questão de tempo. O inimigo dá uma rasteira e a pessoa cair. Por quê, pastora? Porque o orgulho cega. O orgulho não deixa a pessoa, né, não deixa a gente reconhecer que a gente precisa de Deus. Porque as pessoas têm um conceito errado, acham que orgulho é a pessoa que anda de narizinho empinado, que não cumprimenta ninguém. Não, você não pode julgar. A pessoa não te viu, às vezes a pessoa estava concentrada em outra coisa. Quem sou eu para julgar a vida do meu irmão, da minha irmã? Tem que cuidar da minha. Mas vamos lá. Mas o orgulho é lá no coração, a pessoa não reconhecer que ela precisa de Deus. E tem gente que infla a esse ponto. Não preciso vir no culto, não preciso ler minha Bíblia, não preciso orar. Isso é orgulho. E é questão de tempo o diabo dar a rasteira e derrubar a pessoa. Não permita isso na sua vida. Quando você perceber que você está meio devagar para orar, para ler a Bíblia, para vir na igreja, você jejua, você quebra essa carne, você busca a Deus. Porque senão o orgulho cega. E olha o que aconteceu. Ezequias ficou doente, era para morrer. Aí ele recebe o profeta Isaías lá no seu palácio. Aí o profeta Isaías entra lá onde ele está doente, olha para ele e diz assim: ei, Deus me mandou vir aqui hoje para te dizer, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, viu, rei? Você não vai mais viver, não. Virou as costas e foi embora. Talvez eu e você não teríamos estrutura para receber uma visita dessa. Imagina que você está doente, a tua pastora vai te visitar, o teu pastor vai te visitar, e ele entra no quarto e diz: ei, Deus me mandou aqui para te dizer que é para você pôr tua casa em ordem, que você vai morrer, você não vai viver. Tchau. Quem está vivo nesse culto aqui, diga amém. Muitos iam ficar revoltados. Muitos iam dizer que petulância. Quem que essa pastora pensa que ela é? Quem que esse pastor pensa que ele é para falar desse jeito comigo? Quem está entendendo aqui? Ia ficar revoltado. Na linguagem de hoje, ia dar piti. Ia reclamar. Eu vou reclamar. Cadê a ouvidoria da igreja? Vou abrir uma reclamação contra essa pastora aí, contra esse pastor. Que é isso, pastora? Hoje tudo é assim. Mas no reino de Deus não funciona assim, não. É porque hoje, irmão, as pessoas, para ouvir o que Deus quer falar, está difícil. O missionário estava no culto agora da manhã, contando um caso, que ele foi aconselhar uma senhora uma vez, e ela não quis aceitar. E ele estava dizendo justamente isso. Às vezes você vai dar um conselho na palavra de Deus para a pessoa, e ela não quer aceitar. Aí lá na frente dá tudo errado. Tem gente que é teimoso. O profeta aceitou, pastora? No caso o rei, aceitou? Graças a Deus. Vamos lá? Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Bom sinal, ele aceitou o que o profeta disse. E aí no verso 3 ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que, isso chama a minha atenção demais, de que eu sou aquele que andei, já não ando mais. Uma coisa é o tempo do verbo, no passado. Uma coisa é o tempo do verbo no presente, no futuro. E aqui ele está claramente confessando para Deus que ele andava. Não andava mais, Ele andou. Eu andei. Se eu andei, isso é sinal que hoje não ando mais. Então ele já não era mais o mesmo. Eu andei o quê? Diante de ti em verdade. Já não estava mais fazendo isso. E andei com um coração que perfeito também. Isso é sinal que o coração já não era mais perfeito. Que o coração dele tinha se corrompido com alguma coisa. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve de guardar, guarda o teu coração. Ele deixou entrar o que não devia. E ele ainda diz, e também fiz, já não faço mais, o que era reto aos teus olhos. E chega um momento que ele não consegue mais pronunciar nenhuma palavra diante de Deus. O versículo diz que ele começa a chorar, e ele chora muitíssimo aquele dia. E eu não tenho dúvidas que é o convencimento do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de convencer o meu coração, o teu coração, a um verdadeiro arrependimento. Quando ele começa a chorar, não é remorso. Aqui é um choro de arrependimento. Eu já não sou mais aquele rei que eu era no início. Bem que João escreveu à igreja de Éfeso. Olha, tem que aplaudir vocês. Por quê? Porque vocês são como se diz, vocês são um povo, uma igreja trabalhadora, esforçada, cheia de obras. Olha, é louvável mesmo, porque a igreja de Éfeso pensa numa igreja que tinha obras, uma igreja ativa. Era Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Mas João falou assim, mas espera aí, tem uma coisa contra ti. João escreveu, mas você sabe que foi o Espírito Santo que inspirou ele. Tem uma coisinha contra ti. No caso de João, foi o próprio Jesus que mandou ele escrever. Ele teve a visão do próprio Senhor. Eu tenho uma coisinha contra vocês. Vocês são abençoados, mas tem uma coisa. Qual? Vocês deixaram o primeiro amor de vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Aquele entusiasmo do início. Aquele amor do início. Vocês deixaram. E João, usado por Deus, fala, lembra onde vocês caíram? E aonde eles tinham caído quando tinham deixado o seu primeiro amor? Aonde Ezequias caiu quando ele deixou de ser o que ele era no início também? E João fala, arrepende-te, muda a atitude de vocês e voltem a praticar as primeiras obras. Porque senão brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, a presença do Espírito Santo, se não te arrependeres. E o rei Ezequias, a mesma coisa, já não era mais. Quando a gente se converte, a gente vive esse primeiro amor. Mas esse primeiro amor, ele tem que perdurar até o fim.
Os anos vão se passando e alguns vão deixando esse primeiro amor. Vão esfriando, vão perdendo o entusiasmo e precisam voltar. Não é esperar as coisas acontecerem para acordar. Muitas vezes Deus tem que agir assim. Porque se Deus não permite ele ser tocado, ele não acorda. Ele ia morrer nesse orgulho, quem está entendendo? Ele ia morrer nessa soberba. E Deus permitiu. Quanto tempo esse homem não orava? Se virou para a parede e foi orar. Olha agora, verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, profeta, tem uma missão, volta lá. Vai lá no palácio real, vai lá falar com o rei Ezequias. Vai e diga para ele, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Olha aí o Davi, está vendo? Mas não é o pai biológico, é o espiritual. Eu ouvi a tua oração e vi também o quê? As tuas lágrimas. Lembrei de Lamentações 3, quando Jeremias diz, põe tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Se arrepende. E diga para ele que eu vou acrescentar aos dias dele 15 anos nessa terra. Ele ia morrer, igreja. Ele ia ser ceifado. E Deus falou, volta lá. Eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas sinceras. Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ele se quebrantou de verdade. Pode dizer para ele que eu acrescento aos dias dele nessa terra 15 anos. E pode dizer para ele que eu vou livrá-lo das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E não é só longevidade que eu darei a ele, não é só dias, anos ainda sobre essa terra, mas eu darei vitória contra o inimigo. A oração sincera do rei Ezequias, além de trazer cura para o seu corpo, mas anos de vida sobre essa terra, deu a ele vitória sobre o inimigo. O que uma oração sincera não pode fazer? Qual foi a oração dele? Vamos ver. Versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Não verei, já não verei mais o Senhor aqui nessa terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores, o quê? Do mundo. O tempo da minha vida se foi. O tempo da minha vida foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei com tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. O que ele está dizendo? Vou morrer. Vou morrer. Estava lá eu, na tranquilidade dos meus dias, até que me chegou a notícia. Vou morrer. Adoeci. Uma chaga mortal. Vou morrer. Vou ser cortado da terra dos viventes. Quem quer receber uma notícia dessa, Eu sosseguei até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Com o grou ou a andorinha, assim, eu chirreava, gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Não posso pagar essa dívida, não posso me salvar.
Deus, eleva os meus olhos ao Senhor, fica por meu fiador. Mas ele só orou quando foi tocado. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me o quê? Viver. É a oração dele. E aí diz: eis que para hoje eu estar em paz, eu estive em grande amargura. Quer dizer, precisei ser tocado para acordar, para despertar. Mas tu, porém, Senhor, tão amorosamente abraçou a minha alma, e ela não caiu na cova da corrupção, porque o Senhor me perdoou, o Senhor lançou para trás das tuas costas todos os meus pecados. Não era um só, todos os meus pecados. Ele se arrependeu, porque não pode louvar-te, né? A sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Quer dizer, se eu tivesse descido a cova, eu não estaria nem aqui para louvar o Senhor com esse cântico. Mas aí vamos lá, os vivos, sim, os vivos, estes te louvarão, como hoje eu estou aqui e faço. Né? O pai aos filhos fará notícia à tua verdade. Quer dizer, agora eu posso até dar o meu testemunho aos meus filhos, aos que virão. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do... E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos, ponha ela como emplasto sobre a tua chaga, e sarará. E também dissera Ezequias: qual será o sinal que eu hei de subir à casa do Senhor? Diga glória a Deus. Que bonito esse cântico. E o que mais me chama a atenção é o 17. Para minha paz, eu estive em grande amargura. Pastora, para ele estar na paz que ele estava agora ali, curado, louvando a Deus, ele precisou passar por grande amargura. Deus não queria, mas Deus permitiu, para que ele pudesse quebrar aquele orgulho e se voltar para Deus. Qual a notícia? Qual a boa nova? Qual é a palavra, pastora? A gente não tem que esperar ser tocado para acordar. Acorda antes. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Volta. Vai ter que esperar acontecer algo para ter que se ver numa situação encurralada, para dizer: Senhor, misericórdia. Por que não acorda antes? Porque o caminho, irmão, da impiedade não é bom. O final vai ser de morte. O que é o caminho da impiedade? Do desprezo à palavra. Nunca vi alguém desprezar a palavra para o seu sucesso. Que às vezes a pessoa cai naquele engano de pensar: mas eu não estou fazendo exatamente como Deus manda, mas está tudo bem na minha vida, eu estou prosperando, está dando tudo certo. Tá, não, é engano, a conta chega. O diabo é astuto, ele dá corda para a pessoa se afastar bastante de Deus. E quando ele vê que a pessoa está bem longe, ele solta a corda sem dó. E abandona a pessoa. Então não espere ter que acontecer para se voltar para Deus. Se precisa se arrepender de qualquer coisa, se precisa se voltar para Deus, deixar qualquer coisa desse mundo, que seja hoje esse dia. Pastora, no meu caso, Deus te conhece. Se é pecado, se arrependa. Se é medo, se arrependa. Se é relaxo espiritual, se arrependa. Volta, meu irmão. Volta à comunhão. Volta a jejuar. Volta a orar nas madrugadas. Volta a buscar o Deus da sua vida. Porque se o inimigo está tendo brecha para colocar o que é dele,
Você tem que se levantar e fechar essas portas para ele. Aqui não, Satanás, na minha vida, na minha família, não. Aqui tem alguém que busca a Deus. Aqui tem alguém que está na brecha, né, buscando ao Senhor. Você não vai achar porta aberta aqui na minha vida, nem na minha casa, para colocar o que é seu. Quem entendeu, diga amém.